Visionário, quem trabalha muito não tem tempo para criar. Imagina agora eu entrando numa empresa e falando um negócio desse. Acho que os caras do RH ou os gestores me colocam para fora. Tá, mas é claro que para a gente poder entender porque eu estou falando essa frase, a gente tem que assistir o vídeo todo, entender a compreensão da fala. Se a gente não souber interpretar, fica difícil até a convivência com outras pessoas. E hoje em dia as cobranças estão tão grandes que não está dando muito tempo para a gente poder ficar aqui observando, interpretando, prestando atenção no que o outro está falando. Mas assim, se você é uma pessoa, se você é um visionário, porque não basta assistir esse vídeo, não basta ser assinante ou ser um inscrito desse canal, não basta. O que basta é simplesmente você realmente praticar o que você vê, o que você ouve, o que você aprende. Porque senão não tem graça o conhecimento. É capaz de você passar a vida inteira com aquela crença do isso não funciona, aquela ali não funciona, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo. Claro que vai passar a vida inteira falando isso. Não praticou, não entendeu se o que ouviu, o que aprendeu é verdade. Por isso que eu falo, a gente pega uma frase, interpreta a vida inteira. E não é assim, não existem verdades absolutas, não existe um único caminho. Então, a gente precisa aprender a traduzir. Isso faz parte de quem quer ter sucesso. Por isso que eu tô falando. Que só tá aqui realmente quem deseja sucesso. Só vai seguir quem quer fazer a roda girar. É todo mundo que quer fazer a roda girar? É todo mundo que quer fazer diferente? É claro que não. É claro que não. Eu lembro que uma das faculdades que eu fiz, eu escutava lá, conversava com todo mundo. Eu adoro conversar com as pessoas. Amo. Porque quanto mais você conversa com as pessoas, mais você vai tendo experiências. Você vai ouvindo as pessoas e vai começar a prestar atenção no que elas estão falando. E parte do que elas estão falando, na verdade, não é elas de verdade, não são elas de verdade. Elas não estão ali dentro da sua totalidade. Tem gente que está falando por falar, porque não se sente bem ficar calado. E está falando. O que tudo isso significa com o tema? Vou explicar, calma aí. A pressa. O que acontece assim, visionário? Quando a gente está trabalhando muito, exacerbadamente, que nem um maluco, nem uma doida, não tem tempo para nada, não tem tempo para fazer uma mentoria, não tem tempo para cuidar da espiritualidade, não tem tempo lá para rezar, não tem tempo para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para ninguém, porque uma coisa é você ter tempo e não querer viver nada disso. Aí tudo bem, você não quer, é uma opção, então a gente não discute. Agora, você falar para mim, eu gostaria de fazer muitas coisas do que você acabou de falar, entre outras tantas da lista, mas eu conheço gente que não tem tempo de ir num parque, andar, fazer uma caminhada, colocar o pé no chão, rezar, de ir com a mulher ou com o marido tomar um vinho. Não criam nem a cultura dentro da relação porque não dá tempo. Então, quer dizer, aquela analogia, né, que você deve ter visto aí, do filho, né, pedindo para brincar com o pai, e depois aí o filho vai crescendo e o pai no celular, e o filho vai crescendo, o pai no celular, aí o garoto já tá um homem, o pai se assusta, o filho também, né, vê o pai ali mais velho e tal. Então, quer dizer, é uma analogia interessante, porque o tempo tá passando muito rápido, mas aí eu fico fazendo uma outra analogia em cima disso. O tempo passa rápido, nós que estamos muito distraídos, como nós não estávamos antes. Antes a gente vivia um pouco mais as coisas, então a gente compartilhava mais e também distribuía mais os nossos tempos. Então a gente estava vivendo um pouquinho, alguma coisa aqui, outra ali, mas você percebe que as pessoas elas estão muito loucas dentro do trabalho. E elas estão dando o melhor de si e elas estão dando a si. Então qualquer pessoa, claro, qualquer empresa vai falar assim, não, pelo amor de Deus, Patrícia, fala um negócio desse não. Não, tem que falar. Tem que falar porque uma pessoa criativa, uma pessoa sadia, uma pessoa que está bem, que está feliz com o que está fazendo, uma pessoa que está alegre, uma pessoa que está vibrante, uma pessoa que tem a sua espiritualidade ativada, uma pessoa que está vivendo um grande amor, uma pessoa que está vivendo com seu filho, que está tendo um momento de felicidade, uma pessoa que está vivendo com seus amigos, uma pessoa que tem uma vida social, uma pessoa que está vibrando positivamente, ela vai criar. Ela vai trabalhar muito mais
só que produzindo. Eu conheço pessoas que ficam colocando uma pasta debaixo do braço, de sovaco mesmo, fica subindo e descendo escada de um monte de lugar, fala com 300 mil pessoas, não para um minuto, tá sobrecarregando tarefa, e às vezes não é porque é só a empresa que dá, é porque ela também acumula, também joga para mim, eu resolvo, eu faço, pá. Só que aí, visionário, é o seguinte, isso é muito amplo. Esse tema, ele é muito amplo. Pode apostar, ele é amplo. E eu vou te explicar por quê. Porque às vezes, se a gente tá se dedicando horrores e não tá tendo resultado, tá infeliz por isso, tá chateado porque ninguém reconhece, então a gente tem que entender por que também tá fazendo tudo isso. Porque se eu trabalho apenas para ter o reconhecimento, tô ferrado, porque não é todo mundo que está preparado para reconhecer. Até para reconhecer você precisa ter habilidade. E se eu estou lidando com alguém que não tem habilidade de me reconhecer, de reconhecer o que eu faço, ele não vai conseguir fazer isso. E eu vou estar esperando o milagre de um santo que não existe. Eu só acho que ele é. Ele não passa de uma imagem que não sai do lugar. Então, quer dizer, tá dando para entender? E tem um outro fator. Será que eu não estou fugindo? Será que essa dedicação toda não é uma fuga? E essa fuga, eu estou ali... Não estou querendo encarar um trabalho, um curso, uma mentoria, uma nova faculdade, não estou querendo encarar o fim do meu casamento, não estou querendo encarar o fim do meu relacionamento, não estou querendo encarar a minha vida com os meus pais, não estou querendo encarar a minha, de repente, sexualidade, eu não estou querendo viver as coisas boas da minha vida, então eu estou fugindo de tudo isso, eu não quero enfrentar nada disso, então eu vou me acabar no trabalho? Só que aí você vai ter uma outra frustração. Porque ainda que você não tenha consciência de que você quer um reconhecimento, porque tem pessoas que diz claramente, eu não quero reconhecimento, Patrícia. Tô nem aí, tô fazendo porque eu faço. Mas bastou alguma coisa diferente acontecer, um feedback negativo, ou um não feedback, ou nada, a pessoa já desce a vibração, já fica chateada, já fica mal. Às vezes não assume nem pra si que é isso, que é a falta de reconhecimento. E também está frustrado porque jogou tanta carga em cima de tanta energia em cima de uma única situação, uma única área da vida, que aí agora tá vendo aí, ó, não tô sendo feliz em nenhuma área, putz, e agora o que eu faço? Então, a ideia é trabalhar, a ideia é produzir, a ideia é você ser bem-sucedido, a ideia é você fazer o melhor dentro daquela empresa. Você tem que ser o melhor lá dentro. Você tem que ser um diferencial. E não importa se tem uma ou duas ou três mais pessoas que façam, tipo, a mesma coisa ou similar que você. Você é uma essência única. Logo, você tem um diferencial. E você já passa a ser um diferencial justamente porque você tem uma essência única. Agora, tá fazendo igual a todo mundo por quê? Tá se matando e não tá tendo tempo de viver outras coisas da sua vida por quê? Simples assim, meu amigo. Ou minha amiga. Porque você está fora de rota. Porque você está fazendo as coisas no automático. Você está na tentativa e erro. Deixa eu me matar, porque aqui é assim. Eu fiz uma mentoria há uns 2 anos atrás, mais ou menos, com um visionário curioso. Porque ele era muito inteligente, muito dedicado, indiscutível, super dedicado. Mas ele queria muito reconhecimento, muito mesmo. Ele falava, ele verbalizava, eu preciso disso, é o meu combustível. Nada de errado. Mas a gente precisa entender uma coisa, tá? Que a maneira com que a gente pensa e a forma com que a gente pensa pode trazer grandes e graves consequências físicas e mentais. Nada de errado a gente trabalhar querendo reconhecimento e que isso seja o nosso carro-chefe, né? Mas a gente precisa entender que pensar dessa forma e dedicar uma força em cima disso pode gerar uma grande frustração, porque não é todo mundo. As pessoas, elas são movidas a interesses, a objetivos, e cada uma tem a sua. De repente, o interesse dela não é ficar aqui me elogiando, de repente o interesse dela não é me ver trabalhando bem, de repente o interesse dela não é olhar para mim, e aí eu tô fazendo tudo isso. O objetivo é você trabalhar por você. O certo seria você desempenhar um bom papel pelo que você sabe fazer. Porque você é uma pessoa que aprendeu e está desenvolvendo a gostar de desafios. E não porque você está se acabando para mostrar isso para outra pessoa. Então, a maneira com que a gente pensa, ela pode nos ajudar, ela pode nos atrapalhar. A maneira com que a gente pensa, a forma com que a gente vê a vida, ela pode fazer com que a gente tenha resultados mais sadios ou
mais desastrosos. Eu posso não me relacionar bem com ninguém e achar que tá tudo bem. E na verdade a empresa tá olhando para mim querendo que eu me socialize, porque ela quer me ver como eu estou perante as pessoas. Quais são as influências que eu exerço em cima das pessoas. Então, quer dizer, eu estou trabalhando num lugar que a empresa pensa de um jeito, eu estou aqui de outro, porque eu acho que eu só estou olhando pro meu umbigo e meu ego e acabou. É o que eu acho. Como se eu estivesse na sala da minha casa e vou agir do jeito que eu quero. Então, a gente está fora de rota. Então, trabalhar muito, dar duro, não quer dizer que você está se desenvolvendo no que você está fazendo. Pode não significar que você esteja dando resultado. E é por isso que muitas pessoas ficam frustradas, porque quando a empresa não reconhece, ela fica pé da vida, aí para de trabalhar, porque na cabeça dela, não, eu vou fazer menos, porque o outro faz menos e ganha mais do que eu, o outro faz menos e tem mais crédito do que eu, o outro faz menos e tá. Pô, mas ele tá fazendo menos na sua visão, mas com a qualidade, com a inteligência, com a criatividade que talvez você não vê, que você talvez não esteja vendo. Então é comprovado cientificamente falando que quando você tem uma vida social, quando você tem uma atividade espiritual que você exerce a gratidão, quando você tem uma filosofia de vida que te eleva energeticamente, quando você tem pensamento, uma psicologia mais positiva, quando você tem uma vida social mais ativa, quando você tem pessoas com que você conversa que elevam o teu nível de energia, que você está sempre lidando com pessoas muito melhores que você está buscando sempre ler um bom livro, ver bons filmes, oxigenando a sua mente, expandindo a sua consciência, você cria mais, você tem mais resultados e você consegue realmente extrair o melhor do seu trabalho. Então nós temos uma cultura, nós temos uma forma de pensar, às vezes até por osmose, de que se eu fizer menos, eu vou ser mais reconhecido porque o fulano, ciclano, beltrano. Mas a gente não está tendo uma leitura na totalidade para entender por que o outro é melhor do que a gente em quê. A gente só olha os defeitos dele e acha que ele não deveria estar lá. E eu que estou fazendo de tudo, mas de tudo o quê? Você está fazendo exatamente o que a empresa precisa ou o que você quer fazer? Então, tem duas coisas muito diferentes. Não significa que trabalhar muito significa que você esteja produzindo. Você pode estar se arrebentando de trabalhar e você pode não estar produzindo nada. Então, hoje em dia, principalmente, a gente trabalha muito mais com a nossa mente. Então, a gente precisa estar muito bem. Você precisa aprender a cuidar da sua mente. Então, quando você cuida da sua mente, quando você oxigena com coisas boas, quando você tem uma vibração mais elevada, quando você aprende a ser grato, quando você aprende a lidar melhor consigo, você consequentemente vai entender o entorno à sua volta, ativando, entendendo até que tipo de habilidade você pode desenvolver para ser melhor em alguma coisa ou outra. Mas só vivendo o problema, só enterrado no problema, só tentando apagar incêndio, só tentando se arrebentar, é óbvio, o caminho é esse, é você se arrebentar. E sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas mudam de empresa, elas mudam de cargo porque elas acham que aquilo que ela está fazendo não é para ela. Mas é só a maneira que está fazendo é que precisa de ajustes. É só a maneira com que está fazendo é que precisa mudar a rota. Então, visionário, para de sofrer e vamos trocar o sofrimento por uma forma melhor de pensar, entendendo que você pode fazer pequenos ajustes. Começa fazendo diferente, aprimorando as suas habilidades. Faz um checklist do que você pode fazer de melhor e diferente. De repente você está fazendo as mesmas coisas durante muito tempo, por isso que você está tendo pouco resultado, por isso que você está se matando de trabalhar e está perdendo a percepção das coisas que você de fato precisa fazer. Quiçá se estiver vivendo coisas boas com alguém que está ao seu lado. Procure coisas mais vibrantes para a sua vida, para que você seja mais criativo profissionalmente. Busque ativar a sua espiritualidade, tenha mais conexão com a sua vida pessoal, busque exercícios de saúde mental que vão elevar a sua energia, desintoxica um pouco mais a sua mente com coisas, transferindo, substituindo com coisas boas. Imagine que você é um copinho cheio de terra, faz o experimento. Pega lá um copinho com água, enfia a terra. Depois joga um jato gigantesco de água. Vai lá, deixa cair. O que vai acontecer? Ela vai limpando essa água, ela vai sendo renovada. Então, o que você está precisando fazer é renovar suas energias. Talvez até trabalhando menos, mas produzindo muito mais. Fez sentido? Isso aconteceu com você? De repente você está doente e nem sabe.
Talvez seja por isso que você não esteja produzindo. Só está trabalhando. Se fez sentido, curta, compartilhe, comente. O seu comentário é importante para mim. Compartilhe aqui comigo. Eu quero saber. Forte abraço, tamo junto e até.